Uma boa noite a todos, que o Mestre amado Jesus possa estar com todos nós. Iniciaremos agora uma exposição do Centro Espírita Allan Kardec, localizado no bairro Passagem, aqui na cidade de Tubarão. E faremos inicialmente uma prece, como de hábito, buscando o auxílio, a proteção do alto. Portanto, convido a todos os amigos presentes neste momento, cada um talvez no seu lar, utilizando os seus celulares, o seu computador, para que elevemos o pensamento em prece. Rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, guia e modelo da humanidade, aos benfeitores espirituais, trabalhadores incansáveis do Centro Espírita Allan Kardec, para que estejam conosco, nos intuindo, facilitando-nos a exposição do tema, e que este seja de fato significativo a cada um de nós. Que ao final desta exposição possamos levar em nossos corações o desejo honesto de seguirmos a nossa existência, pautando as nossas ações no Evangelho do Cristo, à luz do pensamento espírita. Assim, com tais pensamentos e desejos, damos por iniciada a nossa reunião doutrinária da noite de hoje. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Caros amigos, hoje nós nos propomos a trabalhar um tema muito importante e que também é conhecido de todos nós: a fé. Como o Espiritismo apresenta, encara, conceitua a fé? Se buscarmos nos dicionários, veremos que essa palavrinha tão simples, de apenas 2 letras, ela foi motivo durante muito tempo e até os dias de hoje de grandes realizações humanas. O homem, com fé, é capaz de superar a si mesmo, a realizar coisas impressionantes. Acontece que essa mesma fé, que move grandes realizações, também é utilizada por pessoas que, não refletindo sobre seus atos, acabam cometendo desatinos, ofendendo seus semelhantes, agredindo, em nome da mesma fé. Curioso que uma palavra possa significar algo tão diferente para as pessoas. Mas vamos ao que o Espiritismo preceitua para nós. Se buscarmos na história da humanidade, veremos que este sentimento, esta relação de confiança do homem com algo superior, não é de hoje. O ser humano traz consigo algo inato, natural, uma relação com o próprio Criador. Mas quando pensamos em Espiritismo e quando pensamos em fé, imediatamente nos vem a ideia de crença. A crença que nos foi transmitida através da tradição familiar, muitas vezes, onde acreditamos em coisas que nos foram ditas, mas que na verdade pouco refletimos sobre elas. Pouco buscamos compreender e muitas vezes tocamos a nossa existência dessa forma até que algo nos aconteça e a fé que num primeiro instante parecia bastante fortalecida, firme, rui de maneira desastrosa. Não é por outra razão que o Espiritismo, quando nos apresenta a ideia de fé, o faz num sentido diferente. Não como sentido de crença, transmitida através da tradição, não através de um sentimento que é circunstancial, que as circunstâncias determinam se eu acredito ou não acredito, se convém acreditar ou não convém acreditar. Hoje acredito, amanhã não acredito. O Espiritismo nos chama para uma fé sinônimo de convicção. Convicção. E a convicção, diferentemente da mera crença, é, sem sombra de dúvida, algo construído por nós através da reflexão, através da busca pelo entendimento. A grande diferença. Vamos procurar, nesse momento, diferenciar as coisas. Imaginemos alguém que viesse à casa espírita pela primeira vez porque orientaram que no centro espírita ela encontraria alento para os seus problemas, para as suas angústias. Ela chega à casa espírita, escuta uma exposição, essa exposição a sensibiliza.
Ela procura o recurso do passe, é aplicado o passe na casa espírita, o passe magnético, e ela então se sente muito melhor. Naquele momento, uma fé se instala no seu coração. Ela passa a acreditar no benefício da terapêutica espírita, do passe. A palestra pareceu algo interessante e ela vai embora. Se perguntada, ela dirá: bem, realmente tudo o que disseram sobre o espiritismo é verdadeiro. Eu mesmo sou testemunha viva. Compareci à casa espírita, estava com problema de saúde, inclusive, e depois disso, recebendo a terapêutica do passe, eu fiquei bom, melhorei significativamente. Acontece que um dia ela retorna à casa espírita e acaba tomando o passe mais uma vez por conta de um outro problema qualquer. E não acontece como da primeira vez. Até porque nem sempre somos merecedores. Em muitas ocasiões, a própria dor, o sofrimento, a angústia são terapêuticas em nossa existência. São necessárias ao nosso processo de evolução. Nós precisamos experienciar circunstâncias, dificuldades, experiências para desenvolvermos virtudes, habilidades, para superarmos paixões que ainda nos aprisionam, que nos ligam à matéria de maneira muito íntima, muito forte e, de certa maneira, prejudicam o nosso processo de evolução. E porque a nossa fé era fruto de uma crença criada numa mera experiência não refletida, nós abandonamos essa fé. Nós duvidamos, porque talvez tenha sido uma mera coincidência na primeira situação. Agora, quando retornei com o mesmo problema ou outro qualquer, não recebendo o benefício, digo: não é bem assim. Não era tudo aquilo que eu pensava. E a fé diminui. Para o Espiritismo, o indivíduo vai construindo a sua fé na medida em que ele reflete sobre ela. Ele vai construindo à medida em que ele procura compreender. Ele procura conhecer. Portanto, a fé espírita é aquela que visa sempre a verdade. A busca constante e incessante pela verdade. E quando vamos compreendendo, mesmo diante das dificuldades mais atrozes, mesmo diante do revés que parece não dar significado à nossa própria existência, não faz sentido a dor, o sofrimento que passamos, mesmo assim nós não blasfemamos contra Deus porque passamos a compreendê-lo melhor. Não foi a experiência, não foi uma mera experiência particular, não foi uma situação de uma transmissão de tradição, né? Numa família, de amigos, alguém que disse. Não, fomos nós que paulatinamente construímos a nossa fé pela reflexão. E não é à toa que os espíritos afirmaram a Allan Kardec algo muito interessante. Disseram a ele que a convicção não se impõe. Nós não conseguimos impor convicção no outro. A crença, talvez. Podemos exigir atos exteriores, o que para muitos seria o exercício, a prática da fé. Mas a convicção é algo que vamos construindo no nosso íntimo. Portanto, é algo diferente. É mais exigente, sem sombra de dúvida, porque nós precisamos desse esforço pela busca da compreensão. E isso nem sempre é tão simples. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra conhecida por nós, né? É uma obra, um best-seller, sem sombra de dúvida, de Allan Kardec, uma de suas obras mais lidas, e que traz muito consolo para as nossas almas, né? Por conta da mensagem esclarecedora, mas ao mesmo tempo que nos toca a alma de maneira tão especial. No capítulo 19, ele tratará da A Fé Transporta Montanhas. Bem, e ele afirmará algo fantástico, porque ele dirá, com todas as letras, o seguinte: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Eu vou repetir mais uma vez. Ele diz assim: fé inabalável é somente aquela que pode encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Bem, o que ele quis dizer com isso? A fé espírita, por ser, portanto, sinônimo de convicção, fruto desta reflexão, desta construção, em nenhum momento o Espiritismo busca, através da fé, rivalizar com as próprias conquistas científicas, com a lógica, com o bom senso. Portanto, ele não abre mão da razão na construção da própria fé. Isso não significa que a fé espírita seja tão somente razão, não é isto.
mas a razão permeia a construção da fé. Diante de determinadas situações, nós não abriremos mão da razão para acreditar ou deixar de acreditar em alguma coisa. Vejamos o seguinte: na antiguidade, o conceito de conhecimento proposto por Platão, que foi discípulo de Sócrates, e eu falo de Platão com bastante tranquilidade, porque Allan Kardec cita neste mesmo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, Platão e Sócrates como precursores do pensamento cristão e do próprio Espiritismo. E ele diz lá o seguinte, ele diz que conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Olha só, uma crença verdadeira e justificada. Portanto, não basta ser uma crença. Essa crença tem que ser verdadeira. E não basta que a crença seja verdadeira, ela tem que ser justificada. Olha o exemplo. Imaginemos que eu diga, eu sei quais são os números que cairão na Loteria Federal. E, por um acaso, jogando naqueles números, eu acerto. Ganho a premiação. Eu poderia dizer que eu conhecia exatamente os números, que eu sabia quais números cairiam? Não, foi uma questão de probabilidade. Portanto, muito embora seja uma crença, foi uma crença verdadeira, porque os números de fato coincidiram, ela não pode ser justificada pela razão. Não existem elementos racionais que vão estabelecer uma relação de causalidade entre a minha crença, o meu ato e a conclusão. O Espiritismo, quando nos convida ao exercício e à construção da fé, ele o faz mais ou menos desta forma. Mal comparando, seria muito próximo dessa busca pelo conhecimento, porque a fé seria uma construção que se baseia numa crença, sem sombra de dúvida, todos nós temos uma crença. Nós temos uma crença na existência de Deus, temos uma crença na imortalidade da alma, temos uma crença na pluralidade das existências, no intercâmbio entre os espíritos e nós outros, não há dúvida alguma, é uma crença. Mas ela não é uma mera crença. Ela não é uma crença forjada apenas num dogma de fé. Não é porque nos disseram que deveríamos acreditar que acreditamos, não. Ela é uma crença baseada em fatos. Os espíritos retornaram demonstrando a sua imortalidade, a sobrevivência da alma. Nós temos elementos e a lógica, a razão, nos dizendo que Deus, para ser justo e bom, é necessário uma pequena chave. Essa chave se chama reencarnação. Sem a reencarnação, nós não conseguimos explicar uma série de problemas, dificuldades que afligem a humanidade. As diferenças, por exemplo, que nos caracterizam. A inteligência, a falta de inteligência, o caráter, a ausência de caráter que caracterizam os seres humanos. Uma única existência corporal seria insuficiente para explicarmos a bondade e justiça de Deus. Parece que esta não existiria, ou seria muito falha. Seria parcial e, portanto, não seria justiça. Porque Deus, para ser Deus, ele precisa, sem sombra de dúvida, de atributos num grau infinito. Quando falamos que Deus é justo, ele é infinitamente justo. Se nós encontrarmos um único elemento que ofenda o conceito de justiça, Deus não pode ser Deus. Ou ele é infinitamente justo, ou ele é infinitamente injusto. Ele não pode ser parcialmente justo, assim como ele não pode ser bom em alguma medida. Ele não pode ser bom quando convém. Nós somos assim, seres humanos. Muitas vezes somos bons porque agimos naquele momento pelas circunstâncias, mas não somos ainda espontaneamente bons. Não somos virtuosos na questão da bondade. Nós não agimos espontaneamente no bem. Então vejam que o Espiritismo, quando nos propõe, nós temos uma crença verdadeira, mas conseguimos justificar através da razão esta mesma crença. E digo mais, o número crescente de pessoas incrédulas que se vinculam muitas vezes ao próprio materialismo, negando a existência de Deus, a nossa natureza espiritual, talvez encontrem na própria religião, por mais incrível e paradoxal, a razão disso. Porque não encontraram respostas satisfatórias para os seus porquês, para os problemas, para as dificuldades. Imaginemos a seguinte situação, meus amigos. Imaginemos que uma situação grave envolva alguém que nós amamos, da nossa família, das nossas relações, da nossa proximidade. Pessoas boníssimas que nada fizeram para merecer tamanha dor e sofrimento. Nós recorremos aos templos religiosos em busca de alento para as nossas almas, a Deus, nosso Pai, segundo Cristo, um Pai amoroso,
um pai de bondade, porque quando disseram a Jesus que ele era bom, ele disse que não. Ele não era bom. Mestre sim, mas bom não era. Vejamos a humildade do Cristo, obviamente. Mas ele diz que bom era Deus, fazendo referência à sua bondade infinita. Olhem só que coisa. Mas imaginemos que alguém das nossas relações, da nossa proximidade, dos nossos afetos, esteja vivenciando uma dor tremenda, uma doença incurável. Nós recorremos aos templos e dizem apenas é a vontade de Deus. Mas diz assim, mas fique tranquilo, porque nós somos espíritos e a morte não é o fim. Isso nos traz um pouco de alento, é verdade, mas não preenche as nossas angústias anteriores, ou interiores, perdão. Por quê? Porque nós não sabemos a causa. Se fomos criados por Deus no momento da concepção, se o espírito é criado juntamente com o corpo, como ensinam as doutrinas espiritualistas tradicionais, por que somos diferentes e por que sofremos diferentemente uns dos outros? Deus não é justo? Por que ele trata os seus filhos de maneira desigual? Eu pergunto a cada um de nós, no íntimo, respondam, por favor, a si mesmos. Aqueles principalmente que já têm experiência da paternidade, da maternidade. Quando temos filhos, nós não tratamos os filhos, ou melhor, nós até podemos tratá-los, porque cada um precisa, talvez, de uma atenção diferente por conta das suas características particulares. Mas nós amamos a todos e oportunizamos a todos as mesmas oportunidades, as mesmas condições para que desenvolvam-se. Deus não pode ser menor que nós. Muitas criaturas, buscando os templos religiosos, não encontram respostas. E muitas vezes a resposta dada ofende a razão, porque nós encontramos as conquistas científicas nos dizendo algo e as religiões baseando-se em livros sagrados que, por maior o valor que tenham em ensino moral, muitas vezes estão ali mensagens metafóricas, simbólicas, que precisam ser entendidas e interpretadas. E muitas vezes são tomadas ao pé da letra, de maneira literal. E o que acontece? Nós encontramos um choque, nós encontramos um conflito. Nós encontramos um conflito entre aquilo que a ciência consegue e tem descoberto e aquilo que é, muitas vezes, apresentado pelas religiões. E Deus, sendo o autor de todas as leis, portanto das leis que regem os espíritos, as leis morais, mas também das leis aplicadas à matéria, nós não podemos encontrar entre essas leis um conflito. O conflito é aparente. O conflito, na verdade, é fruto da nossa incapacidade de enxergarmos, ou porque muitas vezes nós estamos analisando as coisas de uma maneira muito parcial. As religiões abrindo mão das conquistas científicas, querendo tudo explicar à luz da revelação divina. Bem, e muitas vezes fazendo uma leitura muito particular. A ciência abrindo mão do espírito e querendo tudo explicar à luz da própria matéria. Essa visão fez com que muitas vezes, durante muito tempo, e até hoje talvez para muitos, que religião, fé e razão são temas inconciliáveis. Não é possível conciliar, e Allan Kardec propõe justamente o contrário. Uma aliança entre a ciência e a religião, entre a fé e a razão. Que esse sentimento que trazemos em nós, inato, porque somos filhos de Deus, trazemos um sentimento inato da própria existência do Criador, possa ser desenvolvido pela nossa própria razão. Para que construamos o nosso entendimento, e à medida que vamos construindo o nosso entendimento, vamos fortalecendo a nossa fé para enfrentarmos os desafios da existência com galhardia, sabendo que Deus não nos abandona, porque nós sabemos sim, a partir da medida que vamos construindo a nossa fé, que Deus não nos abandona, que a sua solicitude, a sua providência estão sempre conosco. Mas quando os nossos pedidos não são atendidos? Mesmo assim, porque nós sabemos que certas circunstâncias foram inclusive solicitadas por nós na condição de espíritos antes da presente existência, porque estamos vislumbrando o nosso futuro, desejamos o nosso crescimento, desejamos o nosso desenvolvimento moral e solicitamos experiências. Deus, portanto, nos ampara sempre. Este é o conceito espírita de fé, que gostaríamos de deixar como reflexão para os amigos na noite de hoje. É claro que é apenas uma sensibilização. E aqui fica inclusive o convite para aqueles que encontram nesse tipo de fala alguma ressonância,
no seu íntimo, se tiver interesse, que procurem a Casa Espírita, este meio, esse canal de comunicação do Centro Espírita Allan Kardec, inclusive, para estudarmos juntos o Espiritismo, para podermos tirar as nossas dúvidas e alimentarmos a nossa fé. Muito obrigado pela atenção dos amigos e que Deus nos abençoe. Vamos orar. E eu convido a todos para que unamos os nossos pensamentos mais uma vez. Primeiro, para agradecer a Deus pela dádiva da vida, da existência, da casa que nos alberga, do alimento que nos nutre, enquanto tantos não têm onde morar, e nem do que se alimentar. Rogamos também, Senhor, por aqueles que sofrem a enfermidade do corpo físico, porque nós, muitas vezes, com a saúde, ignoramos a beleza, a importância desse estado para a manifestação plena do Espírito. E rogamos, portanto, por todos estes que sofrem, que possam ser alcançados pelos nossos pensamentos, que os nossos melhores sentimentos os envolvam. Mas também pedimos por nós, Senhor, porque sabemos da nossa imperfeição, das nossas dificuldades, ainda em viver tuas recomendações, a recomendação do Evangelho de Jesus. E, portanto, pedimos por nós. Rogamos aos bons espíritos que neste momento atendam às nossas necessidades físicas, dos nossos familiares, daqueles que estão conosco. Por fim, pedimos por nosso Brasil, pelas lideranças governamentais para que tomem as decisões mais acertadas, pelos médicos, enfermeiros que atuam frente à pandemia do coronavírus, que possam também receber o nosso abraço fraterno, a nossa gratidão. Assim, agradecido, Senhor, por tudo que recebemos na noite de hoje, pedimos autorização do alto para encerrarmos a nossa exposição, os trabalhos doutrinários do Centro Espírita Allan Kardec. Que assim seja e que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado, meus amigos, e que Deus os acompanhe hoje e sempre. Muito obrigado. Até mais.